Olá pessoal, meu nome é Patrícia, eu estou acrescentando esse áudio na pós-produção. A gente teve um problema na transmissão ao vivo e aí a gente ficou sem o áudio do Alan nos primeiros momentos. Então vou fazer essa primeira leitura com vocês e aí assim que o áudio do Alan entrar, ele continua o final do conto e o debate, tá ok? Então vamos lá, o conto dessa semana foi O Enfermeiro. Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes. Mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro senhor, leia isto e queira-me bem. Perdoe-me por lhe parecer mal e não maltrate muito a arruda, se não lhe cheira a rosas. Pediu-me um documento humano e ei-lo aqui. Não me peça também o império do grão-mongol, nem a fotografia dos macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto, e não os dou a ninguém mais. Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio que assim me dava, delicadamente, casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente, que quisesse servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante um bom ordenado. O padre falou-me, aceitei com ambas as mãos. Estava já enfarado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte despedir-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. A 2 deles quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes. E depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada. Pôs em mim 2 olhos de gato que observava. Depois, uma espécie de riso maligno alumiou-lhes as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. Você é gatuno? Não, senhor. Em seguida perguntou-me pelo nome. Disse-lhe e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Procópio José Gomes Valongo. Valongo? Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me tão somente de Procópio. Ao que respondi que estaria pelo que fosse de seu agrado. Conto-lhe essa particularidade não só porque me pareceu pintá-lo bem, como porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. A verdade é que vivemos uma lua de mel de 7 dias. No 8º dia, entrei na vida dos meus predecessores, uma visão de cão. Não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúrias e às vezes rir delas, com um ar de resignação e conformidade. Reparei que era um modo de lhe fazer corte. Tudo impertinências de moléstia e do temperamento. A moléstia era um rosário delas, padecia de aneurisma, de reumatismo e de 3 ou 4 afecções menores. Tinha perto de 60 anos, e desde os 5 toda a gente lhe fazia vontade. Se fosse só rabugento, vá, mas ele era também mau, deleitava-se com a dor e humilhação dos outros. No fim de 3 meses estava farto de o aturar.
Determinei vir embora. Só esperei a ocasião. Não tardou a ocasião. Um dia, como lhe não desse a tempo uma fomentação, pegou de bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Não era preciso mais. Despedi-me imediatamente e fui aprontar a mala. Ele foi ter comigo, ao quarto. Pediu-me que ficasse, que não valia a pena zangar por uma rabugice de velho. Instou tanto que fiquei. Estou na dependura, Procópio, dizia-me ele à noite. Não posso viver muito tempo. Estou aqui, estou na cova. Você há de ir ao meu enterro, Procópio. Não dispenso por nada. Há de ir, há de rezar ao pé da minha sepultura. Se não for, acrescentou rindo, eu voltarei de noite para lhe puxar as pernas. Você crê em almas de outro mundo, Procópio? Qual o quê? E por que é que há de crer, seu burro? Redarguiu vivamente, arregalando os olhos. Eram assim as pazes, imagine a guerra. Coibiu-se das bengalas, mas as injúrias ficaram as mesmas, se não piores. Eu, com o tempo, fui calejando e não dava mais nada por nada. Era burro, camelo, pedaço de asno, idiota, moleirão, era tudo. Nem, ao menos, havia mais gente que recolhesse uma par desses nomes. Não tinha parentes. Tinha um sobrinho que morreu tísico em fim de maio ou princípios de julho, em Minas. Os amigos iam lá, às vezes, aprová-lo, aplaudi-lo. E nada mais, 5, 10 minutos de visita. Restava eu. Era eu sozinho para um dicionário inteiro. Mais de uma vez resolvi sair, mas instado pelo vigário, ia ficando. Não só as relações foram se tornando melindrosas, mas eu estava ansioso por tornar à corte. Aos 42 anos, não é que havia de acostumar-me à reclusão constante, ao pé de um doente bravio, no interior. Para avaliar o meu isolamento, basta saber que eu nem li os jornais, salvo alguma notícia mais importante que levavam ao coronel. Eu nada sabia do resto do mundo. Entendi, portanto, voltar para a corte na primeira ocasião, ainda que tivesse que brigar com o vigário. Bom é dizer, visto que faço uma confissão geral, que, nada gastando e tendo guardado integralmente os ordenados, estava ansioso por vir dissipá-los aqui. Era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior, fez testamento decompondo o tabelião quase tanto quanto a mim. O trato era mais duro, os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por esse tempo tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. O vigário e o médico, aceitando as razões, pediram-me que ficasse algum tempo mais. Concedi-lhes um mês. No fim de um mês, viria embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou de procurar-me substituto. Vai ver o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva. Atropelou-me, disse-me muito nome cru, ameaçou-me de um tiro e acabou atirando-me um prato de mingau, que achou frio. O prato foi cair na parede, onde se fez em pedaços. Hás de pagá-lo, ladrão, bradou ele. Resmungou ainda muito tempo. Às 11 horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro de bolso, um velho romance de Darlincourt, traduzido, que lá achei e pus-me a lê-lo no mesmo quarto a pequena distância da cama. Tinha de acordá-lo à meia-noite para lhe dar o remédio. Ou fosse de cansaço ou do livro, antes de chegar ao fim da segunda página, adormeci também. Acordei aos gritos do coronel e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me. A moringa bateu-me na face esquerda e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe as mãos ao pescoço, lutamos, o esganei. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito. Mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde. Arrebentaram o aneurisma e o coronel morreu. Passei a sala contigo e durante 2 horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que passei durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos, escutavam as vozes surdas, os gritos da vítima,
antes da luta e durante a luta, continuavam a repercutir dentro de mim. E o ar, para onde quer que me voltasse, aparecia recortado de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens nem estilo. Digo-lhe que eu ouvia distintamente umas vozes que me bradavam: assassino, assassino! Tudo mais estava calado. O mesmo som do relógio lento, igual e seco, sublinhava o silêncio e a solidão. Colava a orelha à porta do quarto, na esperança de ouvir um gemido, uma palavra, uma injúria, qualquer coisa que significasse a vida e me restituísse a paz à consciência. Estaria pronto a apanhar das mãos do coronel 10, 20, 100 vezes, mas nada, nada, tudo calado. Voltava a andar à toa na sala, sentava-me, punha as mãos na cabeça. Arrependia-me de ter vindo. Maldita a hora que aceitei semelhante coisa, exclamava. E descompunha o padre de Niterói, o médico, o vigário, os que me arranjaram um lugar e os que me pediram para ficar mais algum tempo. Agarrava-me à cumplicidade dos outros homens. Como o silêncio acabasse por aterrar-me, abri uma das janelas para escutar o som do vento, se ventasse. Não ventava. A noite é tranquila, as estrelas figuravam com a indiferença de pessoas que tiram o chapéu a um enterro que passa e continuam a falar de outra coisa. Encostei-me ali por algum tempo, fitando a noite, deixando-me ir a uma recapitulação da vida, a ver se descansava da dor presente. Só então posso dizer que pensei claramente no castigo. Achei-me com um crime às costas e vi a punição certa. Aqui o temor complicou o remorso. Senti que os cabelos me ficavam de pé. Minutos depois vi 3 ou 4 vultos de pessoas no terreiro espiando, com um ar de emboscada. Recuei. Os vultos esvaíram-se no ar, era uma alucinação. Antes do alvorecer, curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei 2 vezes, mas era preciso, e entrei. Ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam as pernas. O coração batia-me. Cheguei a pensar na fuga. Mas era confessar o crime. E, ao contrário, urgia fazer desaparecer os vestígios dele. Fui até a cama. Vi o cadáver, com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando passar a eterna palavra dos séculos. Caim, que fizeste de teu irmão? Vi no pescoço o sinal de minhas unhas, abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo a ponta do lençol. Em seguida chamei um escravo. Disse-lhe que o coronel amanhecera morto. Mandei recado ao vigário e ao médico. Primeira ideia foi de retirar-me logo cedo, a pretexto de ter meu irmão doente, e na verdade receber a carta dele, alguns dias antes, dizendo-me que se sentia mal. Mas adverti que a retirada imediata poderia fazer despertar suspeitas, e fiquei. Eu mesma mortalhei o cadáver, com auxílio de um preto velho e míope. Não saí da mortuária. Tinha medo de que descobrissem alguma coisa. Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam, mas não ousava evitar ninguém. Tudo me dava impaciências. Os passos de ladrão com que entravam na sala, os cochichos, as cerimônias e as rezas do vigário. Vindo a hora, fechei o caixão com as mãos trêmulas, tão trêmulas que uma pessoa que reparou nelas disse à outra com piedade: Coitado do Procópio, apesar do que padeceu, está muito sentido. Pareceu-me ironia. Estava ansioso por ver tudo acabado. Saímos à rua. A passagem da meia escuridão da casa para a claridade da rua deu-me grande abalo. Receei que fosse então impossível ocultar o crime. Meti os olhos no chão e fui andando. Quando tudo acabou, respirei. Estava em paz com os homens. Não o estava com a consciência, e as primeiras noites foram naturalmente de desassossego e aflição. Não é preciso dizer que vim logo para o Rio de Janeiro. Muito bem, Gicleia. Ele fala justamente isso, né? Que eu mesmo mortalhei o cadáver com o auxílio de um preto velho e míope. Exatamente. Ainda bem que o escravo lá, né, o preto velho, era cego, ou quase cego, né, pelo menos, porque aí não via as marcas ali no pescoço, né? Não é preciso dizer que vim logo para o Rio de Janeiro, nem que vivia aqui aterrado, embora longe do crime. Não ria, falava pouco, mal comia, tinha alucinações, pesadelos.
Deixa lá o outro que morreu, diziam-me. Não é caso para tanta melancolia. E eu aproveitava a ilusão, fazendo muitos elogios ao morto, chamando-lhe boa criatura, impertinente, é verdade, mas um coração de ouro, isso para tentar, né, acalmar esse remorso dentro dele. Até criar mentiras, né, ou então confirmar a ilusão dos outros, de que ele era um homem bom, né, tananã. E elogiando, convencia-me também, ao menos por alguns instantes. Outro fenômeno interessante que talvez ele possa aproveitar é que, não sendo religioso, mandei dizer uma missa pelo eterno descanso do coronel na Igreja do Sacramento. Não fiz convites, não disse nada a ninguém, fui ouvi-la sozinho e estive de joelhos todo o tempo, persignando-me a miúdo, né? Benzendo-se, fazendo o final da cruz, isso é persignar-se, né? Persignando-se a miúdo bastante. Dobrei a espórtula do padre, a espórtula é aquela cesta onde se coloca o dinheiro, né, para as doações da igreja, e distribuí esmolas à porta, tudo por intenção do finado. Não queria embair os homens, iludir os homens, né? A prova é que fui só. Para completar este ponto, acrescentarei que nunca aludia ao coronel, né, que nunca se referia ou se mencionava, que não dissesse, Deus lhe fale na alma. Toda vez que ele se aludia, né, na verdade, ao coronel, que ele mencionava o coronel, ele falava, Deus lhe fale na alma. E contava dele algumas anedotas alegres, alguns rompantes engraçados. Ele meio que na sua própria consciência e na conversa que tinha com as pessoas sobre o coronel, ele modificava as experiências que tinha passado, até para tentar acalmar o remorso e deixar a consciência um pouco mais leve. Né? A mentira estava se tornando essa situação mais leve. 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do vigário, que lhe mostrei, dizendo-me que fora achado o testamento do coronel, e que eu era o herdeiro universal. Imagine o meu pasmo. Pareceu-me que lia mal. Fui a meu irmão, fui aos amigos, todos leram a mesma coisa. Estava escrito, era eu o herdeiro universal do coronel. Cheguei a supor que fosse uma cilada, mas adverti logo que havia outros meios de capturar-me se o crime tivesse descoberto. Porque ele tinha medo disso ser uma cilada, né? E que tinham descoberto que ele tinha matado o coronel. Demais, eu conhecia a probidade do vigário, né? A índole do vigário, que não se prestaria a ser instrumento, né? De uma situação dessa, de tentarem investigar essa situação de que ele era o assassino e tudo mais. Reli a carta 5, 10, muitas vezes. Lá estava a notícia. Quanto tinha ele? Perguntava-me meu irmão. Não sei, mas era rico. Realmente, provou que era teu amigo? Era. Exatamente, Thiago. Aparentemente não foi tão ruim assim a morte dele. Assim, por uma ironia da sorte, engraçadamente que a palavra ironia aparece já 2 vezes no conto, né? Os bens do coronel vinham parar às minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. Parecia-me odioso receber um vintém do tal espólio do produto, né, dessa farsa. Então ele cogitou até em recusar a herança. Parecia odioso para ele, né? A consciência, de certa forma, ainda batia. Era pior do que fazer-me esbirro alugado. Esbirro é um funcionário de nível menor, né? Um esbirro alugado. Pensei nisso 3 dias e esbarrava sempre na consideração de que a recusa podia fazer desconfiar alguma coisa. Ou seja, ele não podia recusar, porque é aí que iriam desconfiar mesmo dele, né? Pai, por que será que ele não quer receber a herança? No fim dos 3 dias, assentei um meio termo. Receberia a herança e dá-la-ia toda, aos bocados e a escondidas. Não era só escrúpulo, era também um modo de resgatar o crime por um ato de virtude. Pareceu-me que ficava assim de contas saldas. Então, se ele recebesse a herança e desse essa herança, doasse, assim talvez a consciência dele se ficasse menos pesada. Preparei-me e segui para a vila. Em caminho, à proporção que me ia aproximando, recordava o triste sucesso. As cercanias da vila tinham um aspecto de tragédia, e a sombra do coronel parecia me surgir de cada lado.
A imaginação ia reproduzindo as palavras, os gestos, toda a noite horrenda do crime. Crime ou luta? Aí ficava se perguntando, né? Crime ou luta? Realmente foi uma luta em que eu, atacado, defendi-me. E na defesa, foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Fixei-me nessa ideia, muito bem, é isso mesmo, Ju, essa tentativa de anestesiar a consciência, né? Fixei-me nessa ideia e balanceava os agravos, punha no ativo as pancadas, as injúrias, ou seja, ele queria mostrar para si agora que o que ele tinha feito não foi um assassinato, foi uma legítima defesa, né, de que ele tinha sofrido muito com esse coronel, as injúrias, as pancadas. Não era culpa do coronel, bem o sabia, era da moléstia, da doença que o tornava assim rabugento e até mal. Mas eu perdoava tudo, tudo. O pior foi a fatalidade daquela noite, de ter jogado a moringa nele, né? Considerei também que o coronel não podia viver muito mais, que estava por pouco. Ele mesmo o sentia e dizia. Viveria quanto? Ou seja, o coronel ia morrer de qualquer jeito, né? Então, 2 semanas ou uma, pode ser até que menos que viveria, né? Já não era vida, era um mulambo de vida, se isto mesmo se podia chamar ao padecer contínuo do pobre homem. E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes? Podia ser, era até o mais provável, não foi outra coisa. Fixei-me também nessa ideia. Então ele foi criando desculpas e mais desculpas justificativas para justamente, como a Ju falou, anestesiar essa consciência, esse remorso dele. Perto da vila apertou-se-me o coração e quis recuar. Mas dominei-me e fui. Receberam-me com parabéns. O vigário disse-me as disposições do testamento, os legados pios, e de caminho ia louvando a mansidão cristã e o zelo com que eu servira ao coronel, que apesar de áspero e duro, soube ser grato. Sem dúvida, dizia eu olhando para outra parte. Eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas porque elas podiam perceber alguma outra coisa, né? Estava atordoado. Toda a gente me elogiava a dedicação e a paciência. As primeiras necessidades do inventário detiveram-me algum tempo na vila. Constituí advogado, as coisas correram placidamente. Durante esse tempo, falava muita vez do coronel. Vinham contar-me coisas dele, mas sem a moderação do padre. Eu defendia-o, apontava algumas virtudes, era austero. Austero era sério, né? Uma pessoa séria. Qual austero? Já morreu, acabou, mas era o diabo, isso sim, as pessoas falavam, né? E referia-me casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. Quer que lhe diga? Ele pergunta para nós, né, como leitores. Eu, a princípio, ia ouvindo cheio de curiosidade. Depois entrou-me no coração um singular prazer que eu sinceramente buscava expelir. E defendia o coronel, explicava-o, atribuía alguma coisa às rivalidades locais, confessava sim que era um pouco violento. Um pouco? Era uma cobra assanhada, interrompia-me o barbeiro. E todos, o coletor, o boticário, o escrivão, todos diziam a mesma coisa. E vinham outras anedotas, piadas, né? Vinha toda a vida do defunto. Os velhos lembravam-se das crueldades dele, menino, e o prazer íntimo, calado, insidioso crescia dentro de mim, espécie de tênia, né, de parasita moral, que por mais que arrancasse aos pedaços, recompunha-se logo e ia ficando. Parece que um prazer começava a se assomar à situação, né, do coronel, aí da morte do coronel, de ter matado o coronel, porque as pessoas iam falando do tanto que ele era mau, né, do tanto que ele era ruim desde criança. Então parece que ter matado foi assomando-se nele, ou trazendo para ele o que já estava no inconsciente, provavelmente, esse prazer, né, de fato, de ter matado o coronel. As obrigações do inventário distraíram-me. E, por outro lado, a opinião da vila era tão contrária ao coronel que a vista dos lugares foi perdendo, para mim, a afeição tenebrosa que, a princípio, achei neles. Então, toda aquela consciência tenebrosa, aqueles vultos, tudo foi se acabando mais aí, né? Entrando na posse da herança, convertia em títulos e dinheiro. Eram então passados muitos meses e a ideia de distribuí-la toda em esmolas e donativos pios não me dominou como da primeira vez. Então, aquele negócio de pegar a herança e dividir, de doá-la toda, foi se dissipando dentro dele, já que ele estava sentindo
esse prazer, essa confirmação de que ter matado o coronel tinha sido melhor mesmo, né? Ele achou que isso que ele tinha pensado de doar tudo era uma afetação, restringir o plano primitivo, distribuir alguma coisa aos pobres, para a consciência não pesar, né? Dei à matriz da vila uns paramentos novos, fiz uma esmola à Santa Casa da Misericórdia, e etc. Ao todo, 32 contos. Mandei também levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore, obra do napolitano, que aqui esteve em 1886 até 1866, e foi morrer, creio eu, no Paraguai. Os anos foram andando, a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso às vezes no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa e só se admiravam de ter resistido tanto tempo. Pode ser que eu, involuntariamente, exagerasse a descrição que então lhes fiz, mas a verdade é que ele devia morrer. Já colocava isso como uma assertiva dentro de si, né? Ainda que não fosse aquela fatalidade. Adeus, meu caro senhor, ele fala para a gente, retorna para nós leitores. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. Aí ele brinca aí, né, com a passagem de Mateus, lá na Bíblia, né, que na verdade é bem-aventurados os que choram, né, porque eles serão consolados. Ele muda aqui, bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. Ironia total, né? Deixa eu voltar agora aqui. Os que possuem sempre serão consolados. Sim, né, na nossa realidade, na nossa vida, né, quem possui, quem tem posse, fica consolado mesmo, né? Infelizmente. Você vê, né? É muito interessante a gente observar. Deixa eu aumentar aqui a tela. É um conto fenomenal mesmo. Deixa eu botar o layout com vocês também. É muito interessante a gente perceber que lá no início do conto, o narrador, ele, né, o Procópio, pede que o conto só seja publicado depois da sua morte. Porque se esse conto fosse publicado enquanto ele ainda fosse vivo, ele ia ser preso, né? Ele está contando toda a verdade aí, né? Tudo que aconteceu. Por isso que no início ele pede, né? Para que o conto só seja publicado, mostrado para outra pessoa quando ele fosse morrer, né? E de fato, Rebeca, ele conseguiu anestesiar a consciência dele, né? Através de várias situações que o ajudaram a fazer isso, e principalmente porque ganhou a bufunfa, né? Não, já que é o dinheiro que eu vou receber, então, de fato, ele deveria ter morrido, né? Foi em legítima defesa, ele era uma pessoa má mesmo, e vai criando-se as desculpas e as justificativas pela própria morte, né? Pelo próprio assassinato do coronel. Como eu falei, as passagens lembram, em alguns momentos, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O Brás Cubas falando, aquele tom meio sombrio e que trabalha o psicológico de uma forma bastante complexa, de acordo com a consciência do Edgar Allan Poe também, né? E é isso. Eu gosto muito desse conto, acho ele muito interessante, e ele vem na mesma tônica do que a gente está lendo, né? Seja no Pai contra a Mãe, seja na Igreja do Diabo, seja também na Cartomante, essa coisa da consciência, né, sempre sendo trabalhada, de como o ser humano é contraditório, de como o psicológico é quem vai fazendo as coisas de fato se alinhavarem dentro do conto, né? É muito interessante tudo isso. Exatamente, Thiago, como se fosse uma recompensa por ter feito um bem a todos. Alguém quer falar alguma coisa que observou? Essa frase do Tiago, né? Também senti muito que o ouvir as pessoas falarem mal do coronel reforçava exatamente isso, né? Essa sensação de que, tá vendo, eu fiz a melhor coisa que eu podia ter feito. Para todo mundo, ninguém aguentava ele, não era só eu. Exatamente. Foi a melhor medida, né, a ser tomada naquela hora, naquele momento. Ou seja, um assassinato que é explicado
por outras coisas, né? Que pode ser recompensado também, enfim. Sem contar que ele ainda defende para si mesmo a ideia de que talvez não teria sido a culpa dele a morte, né? Assim, talvez tenha sido só uma coincidência. Provavelmente ele continuou alimentando isso, como alimentou a ideia de que ele ia morrer de todo modo mesmo, né? Que é uma coisa muito humana, né? É uma coisa muito nossa. A gente tenta aliviar determinadas situações, né? Colocando determinadas justificativas e desculpas, às vezes reais, às vezes irreais, né? Para anestesiar justamente a consciência, o remorso, quando se comete alguma coisa mais atroz, alguma coisa mais ruim, né? Enfim, essa coisa humana mesmo, que o Machado de Assis trabalha em toda a sua obra, esse psicológico, essa consciência, enfim. Tiago, todo mundo erra. Ah, tá. O Tiago colocou uma coisa interessante, Alain. Ele estava estudando teologia e acabou matando uma pessoa, que também é uma grande contradição, né? E lembro que quando ele estudava teologia, ele falava, né, que só copiava, na verdade, lá do amigo dele, né, só copiava as coisas eclesiásticas, então, ele não estudava e nem acreditava naquilo ali. E tem uma hora no conto que ele fala, eu não sou um religioso, né, não sendo um religioso, de fato ele não era. Até para confirmar, e talvez esse argumento era era mais uma forma dele anestesiar a consciência dele. Eu não sou religioso mesmo, né? Então nem vou acreditar que haja culpa por trás disso mesmo. É só para corroborar mais. Ju, eu não sei quem é que está lá. Não, deixa o bebê latir. É porque ele está latindo aí e o Stitch está latindo aqui. Estão se comunicando. É a Nina. É a Nina. O Stitch está aqui também, se comunicando com Nina. É engraçado ter uma homenagem para uma pessoa odiada. Ele fez essa homenagem até e fez o túmulo de mármore e tudo mais lá pro coronel, justamente para esconder mais uma vez, né, o crime, ou tentar não demonstrar, não deixar falhar, né, dentro desse plano dele que ele criou, não deixasse que ninguém soubesse né, totalmente que ele tinha matado, de fato, o coronel. Né? Então, ele foi tentando fazer o melhor possível para acobertar todas as situações e ninguém desconfiasse dele. Provavelmente, naquela época, a perícia não era tão boa, né? Não existia essa perícia como é feita hoje, então, você vê, né? Ele pegou o coitado do escravo lá, que era míope, para ajudá-lo a fazer a mortalha, e não havia a perícia, né? E ele acompanhou todos os passos do enterro, né? O sepultamento e tudo mais. Não teve ML. Oi? Não teve ML, ele mesmo. ML não existia, não, gente. Agora. É isso, meus queridos. Agradeço imensamente a presença de vocês, tá? Eu ainda não escolhi o conto da semana que vem, porque esses 4 contos, né, que a gente já leu, Pai contra Mãe, Igreja do Diabo, Cartomante e Enfermeiro, são os contos pedidos pelo Paz 2, né? Aí agora a gente pode ir para qualquer outro conto. Eu não sei se vai dar para a gente, pelo menos até julho, né? Eu acho que tem mais uns 2 encontros até julho, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui no calendário. Nós temos um encontro da semana que vem, dia 29, e aí temos o do dia 6 e o do dia 13, tá? Vão ser esses 3 encontros. Aí a gente pode ler mais 3 contos, porque eu acho que se a gente começar algum romance, a gente não vai conseguir terminar nesse tempo, né? Os romances são maiores, aí nós podemos ir adentrando nos contos. Se alguém tiver alguma ideia de algum conto também que goste de ler, que gostaria que nós lêssemos, desde que não seja um conto muito longo, né? Porque aí não dá tempo de nós lermos. A Claire falou aqui sobre a Missa do Galo. Pode ser. A gente precisa de mais 3 contos aí, né? Nós podemos colocar a Missa do Galo. Eu vou ver
mais ou menos o tamanho. Eu acho que não é tão grande, não. Não, é pequeno esse do Galo, dá para nós lermos. E aí, depois, mais dois, se a Ju ou alguém aí também tiver alguma sugestão de conto para nós lermos, além desses, Vou pensar em qualquer coisa. tá? Sim, Aí qualquer vocês podem me falar, podem me chamar e falar, tá bom? O espelho também é muito bom, só que eu acho que não dá para a gente ler, né? O espelho, eu acho que é um pouquinho maior. Nem tanto, mas ele é um pouquinho maior. Enfim. Vamos ver isso daí. Aí a gente se encontra então na semana que vem, tá? Mais uma vez às 16 horas e agradeço imensamente. Tem sido muito bom, muito proveitoso, muito gratificante esses encontros. Vocês me perdoem às vezes as falas que ficam truncadas, mas é porque eu acho que a Jo ela deve sentir isso. É muito ruim a gente ficar na frente de uma tela, gente. estranho, é. Sabe, quando a gente está com as pessoas, aquele calor é muito melhor. Mas é o que nós podemos fazer agora, e eu acho que tem sido muito, muito proveitoso, né? Eu estou falando para frente de um computador, vocês ainda não se mostram, aí o negócio fica mais difícil. Só a Ju que está se mostrando, eu ainda sinto um amparo aqui vendo a Ju. Mas aí, tudo bem, tranquilo. A gente se vê então semana que vem, tá? Um beijo no coração de todos, se cuidem, Boa tá? semana para vocês. Até semana que vem. Igualmente. Tchau, tchau.